Bom dia, gente boa aqui do Instagram, para mais uma reunião dominical aqui na Estação do Caminho. E a nossa proposta de hoje é perguntas e respostas. Aí, Vania, levando em consideração vossa pessoa, vou deixar em aberto para você de repente levantar aí uma bola para a gente iniciar. Ou a Jane também, ou a Dandara também, ou o Guto, Felipe. Quando você propôs isso, Vania, que pergunta te veio à mente? Essa é uma boa pergunta, que eu não sei nem se ainda seria uma questão, porque pode ser que já foi. Na época era mais a questão do Gênesis, né? Porque o Gênesis para mim ele é uma incógnita. O Gênesis para mim, paraíso misturado com serpente, misturado com consciência, para mim é um nó. Mas hoje a minha pergunta já não seria tão essa assim. Ver como lidar no mundo, né? Nesse país, nesse estado do Rio de Janeiro, com tanta violência. Quando as pessoas falam assim, eu acho que a gente tem que ter uma arma para se proteger. Não, a gente não tem que ter arma, porque nós somos crentes. Mas olha só, o Estado ele não te dá saúde. Aí você tem condição, você paga o plano de saúde. Você deu o seu jeito. Não tem educação de qualidade. Você tem dinheiro, paga o colégio particular para o seu filho. Você não tem transporte, você tem dinheiro, você dá o seu jeito, você compra um carro. Quando chega na área da segurança, a gente não pode ter uma arma, não para brigar com ninguém, mas num ato de defesa. Eu gostaria muito que isso ficasse claro para mim, porque para mim isso não fica claro. Apesar de eu não gostar de armas, eu acho que ela é um perigo, mas eu não nego que se um dia eu tivesse um carro com a minha neta, e se uma pessoa viesse me assaltar, eu não sei se eu não abusaria. Com medo até de uma violência sexual, entendeu? Uma defesa. Então eu gostaria que isso ficasse claro para mim. Tá. Eu acho que o primeiro ponto é que nós estamos numa etapa da jornada do Evangelho que não cabe a gente aqui dizer pode, não pode. Isso depõe um tipo de cognição dogmático, que eu vejo que é o nível da mentalidade de boa parte das pessoas que me demandam nas redes sociais. Quando elas chegam para mim, elas chegam perguntando: Felipe, pode isso? Felipe, fazer isso daqui é certo? Fazer aquilo dali é errado? Isso é uma cognição simples, direta e que responde preto no branco o que é e o que não é. Mas se a gente for olhar com um pouco mais de precisão, expandindo um pouco mais os horizontes, nós vamos observar uma série de elementos e que trazem uma complexidade muito maior para você enxergar aquela situação. Até porque pode, não pode, simplifica a coisa a nível comportamental, mas não captura a realidade maior do que acontece no coração. Eu posso dizer para vocês, respondendo a essa questão, que como cristão, você não pode ter uma arma. Isso não necessariamente vai retirar a violência do seu coração. E eu posso dizer para você, sim, cristão não só pode, como ele deve ter uma arma. E isso não necessariamente também vai colocar
a violência no seu coração. Porque em Mateus, no capítulo 15, eu acho que é sobre isso que estamos conversando, foi um dos ensinamentos mais emblemáticos de Jesus, e que dá uma reviravolta de aprofundamento considerável nessa cognição binária de pode ou não pode, certo ou errado, que é quando Jesus senta para fazer uma refeição sem se utilizar dos métodos e dos ritos de purificação que se exigiam à época, né? E aí, quando começam a questionar Jesus, como se ele estivesse impuro ao fazer o que ele estava fazendo, por não ter passado pelo processo de purificação, e aí ele vem dizendo o que realmente contamina o homem. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Isso é uma perspectiva absolutamente inusitada. Eu iria dizer para aquela época, mas hoje eu me deparo com tantas pessoas com essa cognição binária, dogmática, pode, não pode, que eu digo que aquilo que Jesus enunciou há 2000 anos atrás é quase que algo inusitado hoje em dia também, porque a gente passa por cima desse ensinamento o tempo todo. Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque é do coração que procedem as nossas inseguranças, os nossos ciúmes, as nossas maldades, as nossas malícias. Portanto, se é purificação, pureza, retidão, ou o tal do certo que nós tanto almejamos alcançar, Jesus ensina ali que isso está muito pouco no comportamento em si, mas o nascimento da coisa começa no coração. E aqui é que eu trago como o primeiro ponto para a gente pensar qualquer coisa que a gente possa imaginar. E falando em violência, quando a gente fala em violência, nós já podemos conceber e pressupor que esse ambiente é um ambiente marcado pelo medo e pela insegurança, porque não muito embora a gente aqui que não nos utilizamos de maneira assumida e aberta da violência, então a gente ouve muito falar de violência, e esse muito ouvir desperta em nós o quê? Insegurança. Aí na nossa cabeça a lógica ela funciona da seguinte forma: é a violência que gera a insegurança. Só que se eu te disser que é o contrário, é a insegurança que gera a violência. O que nós estamos falando aqui e o que eu quero demonstrar para vocês é que a violência ela é um sintoma de pessoas que passam ao ato relativo a um instinto de autopreservação completamente conturbado e atordoado por causa do medo e da insegurança. Todavia, em pessoas que não passam ao ato, elas são tão bombardeadas com as notícias e as informações sobre aqueles que passam ao ato, que elas são induzidas e emuladas à insegurança, e que deixam elas propensas ao quê? À violência.
a violência. Mas a violência vai sempre nascer do medo e da insegurança. Sempre do medo e da insegurança. Muito embora a violência ela apresente as feições da maldade, do desejo de destruição, da raiva, do empoderamento do sujeito que vai lá e agride, que mata e que faz, mas o substrato originário dele é a insegurança. É a insegurança. Por isso é que a gente vê que aquele que foi denominado como o príncipe da paz, ele passa por esse mundo violento e não agride ninguém. Por quê? Porque ele não era escravo do medo. Ele passou por aqui sem ser escravizado e influenciado pelo medo. Inclusive ele tem ensinamentos tremendos como Mateus capítulo 10, não temais o que vos possa fazer o homem, porque Jesus ele trazia uma ótica completamente aprofundada que os nossos sentidos não conseguem capturar. Afinal, os nossos sentidos, eles são os elementos que nos interconectam aqui ao tempo e espaço. E ele dizia, porque o homem pode fazer mal apenas ao corpo, temais antes aquele que pode fazer mal ao corpo e à alma. Ao corpo e à alma. E ele vai transmitindo tranquilidade o tempo todo. Eles saem da Judéia tremendamente ameaçados. E aí Lázaro passa mal. Dias depois eles já estão com a demanda de voltar. E os discípulos dele como se estremecem de uma tal forma que... E aí Jesus disse, calma, não se conturbem, andem comigo e aproveitem enquanto é dia, a noite virá e aí sim vocês vão se preocupar. Jesus sendo preso no Getsêmani, Pedro vai lá, pega a adaga e corta a orelha de Malco. Aquilo dali era bravura, era violência, mas qual era a raiz daquela atitude? Medo. Medo. E aí Jesus diz o que? Não é com esses instrumentos, não é com essa forma, não é com essa vibração. Vocês percebem que eu estou querendo ir com vocês além do não pode. Eu queria que vocês enxergassem o X da questão. Isso porque eu costumo comentar com muita frequência que a depender de determinados expedientes e atitudes que você adota para remediar um suposto desconforto, medo ou situação que você passa, é frequente observar que na prática aquilo acaba fomentando e aumentando exatamente aquilo que você gostaria de desmantelar e de desfazer. Eu lembro de uma paciente que na verdade foi apenas um dos casos que eu pude observar. Não sei quantos aqui conhecem um aplicativo que eu nem sei se ainda existe. Eu lembrava o nome dele, mas agora eu não estou mais me lembrando. Mas era um aplicativo que notificava onde tem tiroteio aqui no Rio de Janeiro. Fogo Cruzado. Fogo Cruzado? OTT. E essa... Felipe, eu tive que baixar para poder ver. E nós estávamos, todo um trabalho para poder trabalhar justamente o quê? A ansiedade. A ansiedade, o que é? É o sofrimento antecipatório por aquilo que nem aconteceu e provavelmente nem acontecerá. Mas o desconforto da presença daquela imaginação
gera um nível de tensão que o eu do sujeito, não sabendo se diferenciar daquela sensação, ele denomina a sensação como se fosse ele. E aí não adianta. Tudo o que dentro de você chama de eu sou assim, é o que eu costumo dizer em terapia. Não tem psicologia, macumba, voodoo, oração, axé que faça isso sair de você, porque você acoplou aquilo dentro de você. Eu sou assim. Se você é assim, é o que disse Jesus: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu eu será luz. Mas se os seus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. Então, levando isso em consideração, a gente trabalhando a ansiedade, Felipe, eu tive que baixar o aplicativo. Quer dizer, um aplicativo que, no geral, ele só comunica aquilo que acabou de acontecer. Só olha, acabou de acontecer. Aí ela disse: aqui, Felipe, você sabe que teve tiroteio? Pois é, teve. Não está tendo mais, olha que interessante. Você passar lá agora, inclusive, deve ter umas 3 patamas da polícia parada lá, porque acabou. Não tem mais, né? Mas aí agora apareceu outro tiroteio. Acabou também lá o tiroteio. Na verdade, eu nunca vi uma informação profética do tipo: gente, olha, na quarta-feira agora, às 7 da noite, ali no Sampaio, o bicho vai pegar. E aí, pá, o bicho pega lá exatamente. Não, isso não rola. O aplicativo avisa sempre o depois. Mas na prática, com aquela paciente, o que eu comecei a observar? Que a ansiedade dela aumentava exponencialmente, ao ponto de ela fazer consultas constantes ao aplicativo Oráculo, de modo que ele pudesse estar dizendo ali ou não os trechos que estavam, e aí, ao invés de acalmar, a coisa se intensificava. E aí não tem terapia, não tem reflexão, porque você está no circuito da prisão que se retroalimenta de comportamentos naquela direção. E aí eu pergunto, né? Uma pessoa que não possui nenhum contexto que justifique ou que dê margens ou torne pertinente o uso da arma, como por exemplo, você trabalhar na área da segurança, você ter predileção, receber treinamento para isso, passar por todo uma vivência, uma familiaridade, mas pensando e levando em consideração apenas a sua insegurança. E aí você, de repente, por legitimidade, autenticidade, colocando de lado essa dicotomia de pode ou não pode, certo ou errado, você vai lá e faz um CAC e pega lá diz aí uma Glock e bota lá dentro do teu carro. Pega uma Glock e coloca lá. Você tem certeza que isso vai te deixar mais seguro? Que você assim, mas a segurança, assim, agora com essa Glock aqui no carro aqui. Aproximou um cara suspeito do teu carro e você com uma Glock dentro do carro. Posso sonhar, né? Que tipo de emoção vai te visitar ali naquele momento? Como, né? Ou quero usar, ou eu preciso usar antes que ele use contra mim, né? Vai fomentar ou vai reduzir o seu medo e a sua vibração de tensão. Segundo, você consegue prever exatamente qual vai ser o desfecho de um contexto como esse? Do tipo, sua neta saindo viva, você também, os vilões no chão e você com aquele ventinho no cabelo passando, olhando, né? Porque Deus abençoou, né? Você
acha que o desfecho é assim que acontece? Só assim, só na nossa imaginação, se fosse garantia que isso vai acontecer, né? Que é isso que vai rolar, porque eu, por exemplo, quando atendo, você vai entrar num circuito que é imprevisível. Imprevisível. Agora, por outro lado, existe existe também uma sabedoria oculta por trás desses processos todos. Oculta. É uma sabedoria oculta. Que a gente desconhece e que a maneira como a gente favorece e fecha um conluio com o nosso próprio instinto de autopreservação, que do ponto de vista psicológico e existencial, gente, é absolutamente natural que ele viva sobressaltado no cotidiano de uma metrópole no qual a gente vive. Que é mal de metrópole, não adianta. Você vai sair daqui, você pode ir para qualquer grande metrópole de qualquer outro país, que você vai viver acossado por essas notícias, Eu me lembro quando eu fui para minha lua de mel com a Michele, para onde? Roma. Aí você pensa, nossa, que maravilha, olha Roma. E aí nós estávamos indo para o Vaticano e passávamos por uma rua vazia, né? Era domingo à tarde, então as lojas fechadas, as paredes pichadas, a gente não conhecia. A gente andando lá, não, mas a gente estava com um mapazinho que a gente pegou na recepção do hotel. Por aqui mesmo, ia chegando lá, aí tinha uma escadaria que a gente ia passar, e dentro dessas grandes cidades, assim, quando você entra dentro das localidades históricas, você pode botar tua carteira na cabeça que ninguém pega, a coisa é bem vigiada, bem policiada. Agora, fora dos contextos históricos, você tá no Rio de Janeiro, entendeu? Você tá numa metrópole, como uma metrópole normal, você entendeu? E assim, estávamos a alguns passos do centro histórico, mas ainda estávamos fora. Era atravessar a rua, subir a escadaria e descer. Já estava dando até para ver a cúpula, né, do Vaticano, lá, um pouquinho atrás. Aqui, amor, tá aqui atrás. E a gente foi atravessar, o carro parou na nossa frente. E o camarada sacou um distintivo, assim, os caras estavam toda a paisana, carro a paisana, não tinha nada nenhuma, mas ele sacou um distintivo pra gente e falou assim, e tentou esboçar um espanhol com a gente, porque pelo incrível que pareça, eu consigo me desenrolar mais no inglês do que no espanhol. E eu falei assim, olha, meu amigo, vamos tentar nos entender no inglês, porque no espanhol... Ele, brasileiro, o que vocês estão fazendo? Estamos aqui como turistas, estamos indo para o Vaticano. Aí ele, você pode levantar a camisa aí para verificar? Levantei a camisa e eu estava com um porta-dólar embaixo da camisa. Aí ele, eu vou abrir aqui. Ele abriu, pegou uns eurozinhos, era pouco, a gente não estava com muito, a gente levou, porque a nossa intenção era fazer um bate-volta rapidinho. Ele pegou o euro, cheirou, botou de volta, fechou o zíper. Aí a Michele estava do lado, ele não tinha percebido, ela está com você. Eu falei, ela está comigo, você pode levantar a camisa? Ela levantou a camisa. Ele, olha, eu peço desculpas pela abordagem, porque disseram que tem uns colombianos criando problema por aqui, aproveitem a viagem. Puxou o carro. Cara, que abordagem esquisita. Que parada esquisita. Não, a Michele prorrompeu em choro. Por quê? Porque a Michele é daquelas que sempre, né, checa tudo na internet, vai vendo. E há uma abordagem, essa abordagem ela não é desconhecida. Para mim era, mas ela não era desconhecida. Geralmente os camaradas fazem isso. Felipe, eles podiam botar a gente no porta-mala do carro e levar a gente embora. Eu falei assim, pois é, mas não colocou, né, amor? Eu fiquei nervoso também, porque assim, foi esquisita, né? Uma abordagem assim, a única coisa que eu vi foi um distintivo, mas não vi nem a carteira, foi tudo muito...
Por alguma razão o camarada desistiu. Talvez ele não quisesse se queimar por pouco, porque a gente estava com pouco euro ali, só estava com aquilo dali, não tinha muita coisa. Não sei, realmente eu não sei. Mas Felipe, ele podia fazer. Pois é, mas amor, foca aqui, senão a gente vai perder a lua de mel. Foca aqui. A gente não entrou no campo, a gente não entrou no porta-malas, a gente não entrou, a gente está aqui. Estamos subindo a escada, agora estamos descendo a escada. Aí foi até bom, porque aí a gente deu uma volta lá, desanuviou, ela foi deixando de ficar nervosa. Mas isso é interessante. Chegando no Brasil, ela foi contar para uma amiga de trabalho dela que fez isso, e a amiga de trabalho, não em Roma, mas num outro país, fizeram essa mesma abordagem, mostraram o distintivo e limparam ela, né? Levaram tudo da pessoa. Por alguma razão, com a gente não foi assim. Mas como se leva o quê? Dinheiro, carteira. A polícia levou dinheiro. Aí é que tá. Não é a polícia. Não é a polícia. Rapaz, eles mostram um distintivo. Mas aquele distintivo ali. Você vê ali na Vila Militar, você compra uma carteira e você muda do exército. Você entendeu? Possivelmente. Isso não é nada. Por isso que eu bati o olho ali, você a princípio vê, mas eu não vi carteira, o carro todo a paisana, os caras, olha, eu até desconfio que não seja, porque os caras nem saíram do carro, o cara fez essa abordagem toda com o cara dentro do carro e eu na janela do carro. Eu tinha total condição, se tivesse que ser, sentar numa lapa, sair correndo, fazer o que for. Uma abordagem policial, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não é assim. Os camaradas de dentro do carro, se eles estão dentro do carro, é porque eles não querem ser vistos, né? Você vai juntando, ponto, né? Porque a abordagem policial, meu irmão, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão se armar contra a possibilidade de você se defender. Eles não estão ali para se esconder. Eles estão ali para te mostrar, para te dominar, caso você crie resistência. Estão ali para se mostrar no sentido de eles têm que mostrar a força que têm sido. Isso aí, eles têm que mostrar. Não foi o caso ali. Mas a questão dele, o policial me abordar e falar: de onde vocês estão, o que você está fazendo aqui? Levanta a camisa, estou armado. Pegou meus euros, cheirou, foi ver se estava com cheiro de maconha. Isso. Até aí, ok. Isso. Mas, se ele está paisana, ele tem que me mostrar o documento dele com foto. É isso aí. É isso aí que eu não vou, cara. Não vou levantar a camisa, cara. Se ele não me mostrar o negócio, eu não vou. Entendi. Ele pode vir que eu vou também. Entendi. Quando ele não me mostrar, não se identificar, vai ficar nisso. Essa reação o amigo não teve. Eu fui seguindo ali até, ele colocou o dinheiro de volta. Tem muitos no carro, eu estou sozinho, não faço o que eu quero. Né? Estrangeira. Tem polícia, tem bandido igual aqui. Você vai numa blitz, quando eu paro em blitz, eu já fico na misericórdia, Jesus. Que seja polícia mesmo, porque você nunca sabe, vai que lá também. Será que é bandido? Não, será que é polícia? E você vê como que... Isso depois que a gente está conversando aqui, eu fui tomando consciência depois, porque eu estava em paz naquele momento. Depois eu fiquei sobressaltado, até pelo modo como a Michele ficou nervosa. Ela ficou nervosa, eu fui acalmando. Ainda mais porque ela conhecia, né? Ela já tinha ouvido dizer, ela já tinha visto. Aí você E eu fui, cara, mas não foi isso que aconteceu, devolveu, acabou, estamos aqui. Uma outra situação, olha, e isso já aconteceu demais comigo, demais, quando eu tinha o meu Sieninha verde guerreiro, né? Na época das vacas magras, que eu não conseguia nem o valor para poder pagar o IPVA do carro. Como que eu era parado em blitz naquele momento? E teve uma vez que eu estava pagando o IPVA parcelado, e eu estava saindo de casa ali de Tomás Coelho, e eu entrei ali no Automóvel Clube,
para quem sai da Automóvel Clube para pegar a Ademar Babiano, passando por um viaduto por cima da linha do trem. E ali, aquele viaduto, Vânia, estava apagado. O que a polícia fez? Botou uma blitz ali com 3 carros de polícia apagados. Pois é isso. Apagado. É isso que para mim não faz sentido, cara. Cara, se a gente vê, se a gente coloca uma lâmpada de LED no farol, é proibido. Aí tem que usar a lâmpada halogênica, que não clareia direito. A iluminação é péssima. O cara tá no escuro, com o carro todo preto, todo mundo de preto. A chance de a gente passar direto, atropelar todo mundo é muito grande. É verdade. E aí o cara acha que tá certo. Ali, de repente, não daria, porque para acessar é uma curva. Você necessariamente entra devagar ali. E aí, no que eu entrei, eles já ficam... E aí eles estavam ali de trabuco, parado e tudo. Mas assim, pelo contexto, luz apagada, já tinha um carrozinho parado lá na frente. Falei assim, próximo do Natal... Aí você entendeu? Próximo do Natal... Entendeu? Então, eu poderia estar com uma Glock dentro do carro, mas eu não tinha dinheiro nem para IPVA, tirar para Glock. Aí entrei com o carro, aí o camarada já fez assim, estacionei. Eu estava com a Michele, estávamos indo para uma apresentação do Davi, lá na Pavuna, que ele iria tocar com uns amigos lá e tudo, até na arenazinha que tem lá na Pavuna. E aí eu estava indo lá para prestigiar o amigo e tudo. Aí eu estacionei. Camarada, documento do carro, por favor. Aí dei o documento realmente já estava atrasado, mas já tinha pago a primeira parcela de IPVA. E aí ele viu que eu estava acompanhado. Ele, meu amigo, preciso que você abra a mala e venha aqui atrás para poder fazer uma verificação na mala. Ou seja, já estava querendo que eu saísse para ir lá bater um papo com ele. Nessas horas a gente se sente seguro ou inseguro? A insegurança ela começa a subir, mas eu estava em paz, porque assim eu já estava tão acostumado com esse tipo de abordagem que eu fui por uma outra linha. E o camarada com todos aqueles traquejos, aí eu abri a mala, eu consegui abrir por dentro do carro, fui lá atrás. E aí chegando lá atrás, ele, irmão, aqui ó, sua documentação tá, então a gente vai ter que resolver isso daí de alguma forma. Você pode aguardar que nem aquele cara ali, que aquele cara ali também e tudo. Eu falei assim, não, mas eu já paguei a primeira parcela, você tá com um comprovante aí? Não estou com comprovante aqui. Na época a gente ainda não tinha. Hoje mataria isso mole mostrando digitalmente, mas ainda na minha época do Cieninha não tinha. Falei, não estou com comprovante aqui. Então aquele rapaz ali está aguardando aqui o reboque vir também, porque o reboque vai ter que pegar e tudo mais, papá. E aí vi que o cara queria isso. Eu falei assim, meu amigo, então só resta a gente aguardar. Tudo bem, pá. Fechei. Aí no que eu estou do lado de fora falando com a Michele, ele ainda me chama e me chamou para um canto mais escuro lá na rua. Aí eu olhei e falei assim, amor, segura aí um pouquinho. Aí fui lá com ele até lá. Chegando lá, tinha até uma luzinha que vinha de um poste distante batendo. Aí eu vi o nome dele lá, né? Aí chegando lá embaixo, então, meu irmão, se você não puder ajudar a gente não vai ter como te ajudar, porque aquele camarada lá também disse que está nessa mesma situação. A mesma papapá. Eu olhei para o nomezinho dele, eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei assim, senhor fulano, deixa eu te falar uma coisa. Botei a mão no ombro dele. Aquilo que o senhor está pensando que eu possa ter para te dar, para te ajudar, eu não tenho. O senhor poderia, por gentileza, ter misericórdia de mim? Ele fez exatamente isso. Ele ficou rindo, não acreditando que ele estava ouvindo. Misericórdia. Misericórdia. Aí ele entregou o documento para mim. Vai lá, pode ir lá. Aí peguei o documento. Ele, mas bota o comprovante dentro do carro.
Aí eu peguei o comi. Aí a Michelle, o que você falou para ele? Eu só pedi misericórdia. Aí ela, tu falou outra coisa. Eu pedi misericórdia. Eu li o nome dele lá, coloquei a mão no ombro dele e pedi misericórdia. E eu saí. E foi. O que eu estou querendo dizer? Quando Jesus disse, sede simples como a pomba e prudente como uma serpente, é que eu vou falar uma coisa que o mundo desconhece, e nisso subjaz a sabedoria de Deus. A paz é uma arma. A paz desmobiliza o lobo, desconcerta o lobo. Lobo com lobo é luta, eles se engalfiam, mas a paz com o lobo desmobiliza o lobo. Desmobiliza. É um choque de não ter a expectativa correspondida, né? Você descarrilha o circuito, você tipo assim, você solta o circuito. Um exemplo, a pessoa, a nossa mulher, né? Ela chega querendo brigar. Sim. E ela quer que a gente brigue de volta. Nosso amigo Ricardo trouxe um exemplo sensível. Ela quer que a gente brigue de volta. Mas aí a gente tá bem, querido, você tá certo. Aí essa eu não esperava. Foi embora, vou tentar outra coisa. Isso. Mas é por aí, Ricardo. É por aí. A paz, ela tem mecanismo de desmobilização. E eu vou dizer para vocês, porque esse que vos fala é um cara com uma alta propensão à violência impulsiva, por causa do meu potencial de insegurança. De modo que falar isso para vocês aqui, o que eu estou falando, não é um moralismo barato, não, é de alguém que descobriu essa sabedoria, sabe? Eu tenho memórias de eu fazendo incursões no Morro da Cachoeirinha, quando o Evangelho, lendo o site do Caio, quando eu saio da igreja, a minha consciência começa a pipocar de compreensão, de visão, de percepção. A primeira coisa que me veio é uma vontade enorme de espalhar aquilo para as pessoas. E o meu pai, na época, ele trabalhava como um agente da prefeitura no Morro da Cachoeirinha. E eu falei com meu pai, eu vou passar aí contigo lá, só que eu vou fazer uma outra situação. E eu ia pelo Morro da Cachoeirinha, aí eu passava no meio do movimento, os camaradas ficavam olhando para mim, mas a minha paz, e olha que esses caras são caras altamente ressabiados com tudo, com qualquer novidade, mas a minha tranquilidade, a minha paz de passar ali e tudo mais, os camaradas ficavam olhando e tudo, eu conversava com as pessoas e tudo, subia com sacas de compras para algumas outras pessoas ali e tudo. A paz, ela desmobiliza de uma forma que uma Glock dentro do meu carro não consegue fazer.